Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e eu tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudades, de nostalgia. Então eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir pra você já deixar o seu gostei, porque se eu peço no final você às vezes esquece, então já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal, porque hoje eu vou contar a história de uma das mentes mais brilhantes que já passou pela face da Terra. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. The mass and energy were in fact equivalent. Você com certeza conhece essa foto, certo? Essa imagem faz parte da cultura pop e todo mundo sabe que esse ser humano é o físico Albert Einstein. Um cara que mudou o mundo. Suas descobertas criaram a física moderna e inauguraram uma nova era na história da ciência. Essa foto foi tirada no dia 14 de março de 1951 na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, justamente na comemoração do seu aniversário. No final da festa, um fotógrafo pediu para que ele sorrisse, né? Para sair bem na foto. Mas Einstein, o contrariano, resolveu franzir a testa, arregalar os olhos e mostrar a sua língua para fora. Foi assim que surgiu uma das fotos mais famosas da história, que inclusive ajudou muito a aumentar ainda mais a sua popularidade. Einstein acabou gostando tanto da foto que passou a distribuí-la entre amigos em datas especiais. A verdade é que o Einstein nunca entendeu muito bem como ele conseguiu se tornar tão popular ao ponto do seu nome virar adjetivo de alguém inteligente. Ele ainda não veria todas as transformações que suas teorias iriam trazer para o mundo. Espera aí, você acha que o trabalho dele não muda absolutamente nada na sua vida? Lê do engano, meu amigo, lê do engano, vamos lá! Sem as teorias do Einstein, você não poderia esquentar o seu almoço no forno de micro-ondas, muito menos jogar videogame. Aliás, agradeça ao Einstein até mesmo por você poder assistir a esse vídeo, porque sem as ideias dele, a tela de cristal líquido nunca teria sido inventada. Esses são só alguns exemplos, né? E antes que você me cobre, sim, esse vídeo eu vou explicar de uma forma simples o que são as teorias de Einstein, mas antes de entrar nisso, eu quero que você descubra quem foi o ser humano Albert Einstein. A vida dele não foi composta só de números e equações, não. Tem drama, comédia e até mesmo um pouco de aventura. Porque estamos falando de um cara que viu 2 guerras mundiais e inúmeras mudanças no planeta. Na verdade, ele influenciou diretamente muitas dessas mudanças. A história de Einstein se cruza com a de vários vídeos que eu já fiz aqui no canal, até mesmo Nostalgia Chaplin. Então eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos de todos esses assuntos que vão aparecer aqui para quem ainda não assistiu. Mas agora chega de enrolar e vamos para a nossa história, que começa no século XIX. Mas vamos falar primeiro do seu local de nascimento. O Einstein nasceu na Alemanha, sim, na cidade de Ulm, só que logo sua família se mudou para Munique. E em 1881, o Albert também ganhou uma irmã, Maria, que ficou conhecida como Maia. Enquanto tudo isso acontecia, Albert dava seus primeiros passos na vida. Mas a sua infância não foi nada genial, porque ele só começou a falar por volta dos 3 a 4 anos de idade. Mas isso era só o começo, ele continuou tendo problemas de comunicação. Até os 7 anos, nem alfabetizado totalmente ele era. Tinha sérios problemas para escrever, e quando queria dizer algo, ele meio que ensaiava as palavras, sabe? Falando baixinho, sozinho, tipo, antes de pronunciar assim a frase em voz alta. Falar e escrever não eram os únicos problemas. Ele também demonstrava uma visível dificuldade de leitura. Seus pais notaram algo diferente nele e chegaram até a levar o garoto para um médico, mas Albert não tinha nada de errado. Hoje a maioria dos especialistas concordam que Einstein era disléxico, e isso em nada comprometia sua capacidade intelectual, muito pelo contrário. A maioria dos gênios nas ciências, artes, música e esportes são disléxicos. Enquanto todas as crianças brincavam na rua, o Albert preferia ficar em casa, fazendo construções enormes com cubos de madeira, castelos de carta. Muito parecido comigo quando brincava de Lego em casa, né? A diferença é que eu não virei o Einstein. Só essa é a diferença mesmo.
Bem, agora toda essa reclusão não rolava só porque ele tinha dificuldades para se comunicar, mas também por causa do seu temperamento. Einstein herdou o amor pelos números da família do seu pai, Hermann Einstein. Agora, já sua personalidade, ele puxou da mãe. Pauline era sonhadora, criativa e sempre com pensamentos longe. Albert também era assim. Ele estava sempre quieto e viajando nas ideias. Mas uma história muito importante rolou quando ele tinha apenas 5 anos e acabou ficando doente. Como ele estava de cama, ele ganhou uma bússola do pai para se distrair. E podemos dizer que essa bússola mudou a história da humanidade. He was always thinking in pictures, visualizing things. When his father gave him a compass, he would just sit up night after night watching the needle point northward. It would send chills down his spine. Dizem que foi esse fato que despertou sua curiosidade e amor pela ciência. Tem histórias que mostram que mesmo criança, ele tinha uma inteligência fora do comum. Um dia o seu tio explicou para ele os princípios básicos da geometria e o Einstein gostou tanto daquilo que ficou pensando no assunto. Depois de alguns dias, ele chamou o tio dele, né, e demonstrou o Teorema de Pitágoras. Você deve se lembrar, né, do Teorema de Pitágoras que você viu na escola. É aquele que diz que num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, não é que o Einstein decorou essa fórmula. Ele criou uma maneira de provar que o teorema fazia sentido matemático. Detalhe, ele tinha apenas 12 anos de idade. Claro que um moleque com essa cabeça ia se dar muito bem na escola. Ele ia sentar lá na primeira cadeira e só tiraria 10, seria um menino muito empenhado, né? Não foi isso que aconteceu não, gente. Einstein frequentou uma escola de ensino fundamental dos 5 aos 8 anos e depois foi estudar num colégio chamado Ginásio Luitpold. E foi nesse lugar que ele comeu o pão que o diabo amassou. Aliás, vamos aproveitar e esclarecer um grande mito aqui. Existe uma história, né, muito famosa que o Einstein teria repetido em matemática. Se você é daquelas pessoas que sempre que tira nota baixa em matemática, você fala pros seus pais: não, mas peraí, pai, até o Einstein tirava nota baixa em matemática, tá? Então, ó, não espere muito de mim. Bom, desculpa estragar assim o seu argumento, mas essa desculpa acaba aqui e agora. Ninguém sabe exatamente a origem dessa lenda. Dizem que em 1896, o último ano que o Einstein estudou nesse colégio, o sistema de notas, que é de 1 a 6, foi invertido. Antes, o 6 era a nota mais baixa, mas aí mudou tudo e o 6 ficou sendo a mais alta. Quem olha os boletins de Einstein desse ano acha que suas notas eram ridículas, mas na verdade foram as mais altas. Records in the Swiss archives show Einstein had a grasp of college physics by the time he was 11. Esse boato ficou famoso quando saiu num jornal daquela série Acredite Se Quiser. Isso rolou quando Einstein ainda estava vivo. Aí mostraram pra esse jornal e ele deu risada, né? E falou que nunca tinha tomado pau em matemática na vida. Eu nunca tirei nota baixa, que negócio é esse? Vocês estão malucos? Mas a história ganhou força também porque como Einstein era físico e não matemático, ele sempre pedia para algum colega matemático revisar seus cálculos. Então, né, tem gente que ouve isso e acha que o Einstein era fraco em matemática. Mas, como vocês puderam ver, era justamente o contrário. Só que, como eu disse, ele foi muito infeliz no colégio. Ele era um gênio, né, com contas e raciocínio lógico, mas ele tinha muita dificuldade em matérias que precisavam interpretar texto, como muita leitura e escrita, tipo história e geografia. Aulas de idiomas como francês e grego, então, nossa, era um pesadelo. Aí, como ele não conseguia ir bem nessas matérias, chegava uma hora que ele simplesmente parava de prestar atenção na aula e os professores o quê? Ficavam bravos, ficaram putos, né? Einstein, wake up! I wasn't sleeping, sir. I was thinking. Oh, really? About what exactly? The secrets of the cosmos, I suppose. I suggest you think about trigonometry instead, with your eyes open. Pra vocês terem uma ideia, um dia o diretor do colégio deu um esporro nele por causa disso e gritou assim, ó: você nunca vai ser nada na vida, Albert Einstein. Olha só. O que será que o diretor desse colégio diria se soubesse que hoje a escola que ele dirigia se chama Ginásio Albert Einstein? Agora, o problema do Einstein não era com as matérias, e sim com a metodologia de ensino. Os alunos que decoravam tudo iam bem nas aulas, e aqueles que pensavam de forma mais criativa eram esculhambados pelos professores. Por isso, o Einstein dizia que seus professores na escola pareciam sargentos, enfiando o conhecimento à força na cabeça da molecada. Aliás, o Einstein era radicalmente contra esse negócio de achar que aprendizado e disciplina eram a mesma coisa. In that sense, he was a troublemaker, always challenging authority, always asking questions. He was bad in a certain way,
he had very little patience for rote learning. É só olhar o relacionamento dele com a música. Ele era apaixonado por música e falava que se não fosse físico, provavelmente teria seguido carreira musical, de preferência tocando o seu violino. E talento pra isso ele tinha, viu? O Einstein dizia que provavelmente só ele mesmo gostava das coisas que ele tocava, mas isso era a modéstia dele. Ele tocou com vários músicos profissionais que falavam que o cara mandava muito bem. Mas a forma como ele aprendeu a tocar violino diz muito sobre ele. Quando ele tinha 5 anos, sua mãe, que adorava música, decidiu que ele devia ter aulas de violino, mas ele não curtiu muito a ideia. Aí, com 13 anos, ele descobriu as composições de Mozart e ficou completamente enlouquecido por música e decidiu então voltar para o violino, mas sem essa de professor. Ele aprendeu sozinho. E o cara era realmente um Einstein. Ele nem precisava ensaiar todos os dias. Quando ele estava afim, pegava o violino e ia aprendendo. E sempre que perguntavam como isso era possível, ele respondia que seu amor pela música era um professor melhor que a obrigação de ensaiar. Então era isso que os professores do Einstein deviam ter entendido. Ao invés de tentar enfiar o conhecimento na cabeça dele, era mais fácil fazer ele se interessar pelo assunto. E na verdade, isso é algo que muito professor até hoje precisa entender. Vocês concordam comigo? É só a minha opinião. It does take someone who's willing to be different, who's willing, in fact, to be an outcast, to come along with a theory that overthrows long-held notions. Of course, it also takes being right. A vida do Einstein foi seguindo normalmente, né, até os seus 15 anos, que foi aí que tudo mudou na sua família, ou melhor, com os negócios da família. Os produtos elétricos da fábrica do seu pai eram de corrente contínua, e eles começaram a perder espaço para empresas que usavam o sistema de corrente alternada, uma nova invenção revolucionária que era muito mais eficiente. Mas relaxa que você não precisa entender de eletricidade e nem conhecer Nikola Tesla, o criador da corrente alternada, para acompanhar o vídeo. Basicamente, o pai e o tio do Einstein não tinham grana para atualizar os equipamentos da fábrica, então eles acabaram perdendo um contrato enorme com a cidade de Munique. Isso meio que acabou com o negócio deles. Em 1894, a fábrica foi vendida e a família de Einstein levou a empresa para a Itália em busca de trabalho. Só que o Albert não foi junto porque, como ele precisava terminar o colégio, ficou morando com os parentes em Munique. Até a gente que não conheceu o Einstein pessoalmente sabe que ele não ia aguentar aquele colégio por muito tempo. Então, no final do ano, ele descolou um atestado médico para ser liberado da escola, catou suas coisas e foi para a Itália atrás da sua família. Os primeiros meses que o Einstein passou na Itália foram absurdamente felizes para ele. Como ele não tinha que ir para o colégio, ele ficava o dia inteiro passeando pelos campos e fazendo a coisa que ele mais curtia: pensar na vida. Agora, quando a gente falar de Albert Einstein, isso não quer dizer que ele ficava stalkeando o crush no Instagram. Não. Ele pensava em coisas um pouquinho diferentes. Aliás, o próprio jeito que o Einstein pensava era diferente do normal. Ao invés de pensar usando palavras, como a maioria das pessoas fazem, ele visualizava os seus pensamentos e transformava tudo aquilo em imagens. Ele era capaz de usar essa exploração intelectual extraordinária para chegar a conclusões sobre a natureza do mundo. Eu acho que isso é tão lindo, tão cativante, que influenciou muitas gerações de físicos. Ele fez isso a vida inteira, então tinha uma facilidade muito grande de chegar às fórmulas e equações refletidas visualmente nos fenômenos da natureza. Pô, Castanheira, aí você começou a complicar. Aí você tá falando difícil. Calma, gente, calma. Vou dar um exemplo. Teve um dia que ele estava dando um rolê na Itália, né? E começou a imaginar uma pessoa viajando do lado de um raio de luz. Aí ele tentou imaginar como essa pessoa enxergaria o raio se os dois estivessem na mesma velocidade. Tudo isso sem desconfiar que esse enigma ia fazer ele mudar a história da ciência para sempre. Mas calma que depois a gente volta para esse assunto, porque essa vida boa dele na Itália não durou muito. A empresa da família não estava indo bem de novo, e um dia o pai do Einstein chamou ele de canto e falou assim: Albert, o negócio é o seguinte, você ficar aí no campo, visualizando a ciência aí na tua cabeça e eu aqui pagando por tudo.
Então, ó, desculpa, mas tá na hora de você começar a pensar no seu futuro, viu, rapaz? A essa altura, o Einstein já sabia que queria estudar física. Então ele decidiu que o melhor caminho para isso seria a Escola Politécnica de Zurique, uma das universidades mais famosas da Europa. Só que o Einstein tinha largado a escola, então ele não tinha nem o diploma do ensino médio. Só que isso não o impediu de fazer o vestibular, e foi assim que Albert Einstein foi reprovado. Ele não foi nada bem nas matérias humanas, lembra que ele tinha dificuldade? Só que o diretor da universidade ficou tão impressionado com o desempenho dele em física e aconselhou o garoto a terminar o ensino médio ali mesmo na Suíça e depois tentar de novo fazer o vestibular. O Einstein topou e foi estudar na cidade de Aarau, se hospedando na casa de um professor. E olha uma curiosidade aí, ele se apaixonou pela filha do cara, mas isso nunca deu em nada. E anos depois, a irmã do Einstein se casou com o irmão dessa garota. Destino, né? E foi nessa fase que aconteceu um episódio deveras curioso. Einstein estava chegando perto da idade de se alistar no exército, que era algo que ele não queria nem ouvir falar. Então, com a autorização do pai, ele simplesmente renunciou à cidadania alemã. Durante alguns anos, o Einstein não teve nacionalidade nenhuma. Mas vamos falar do colégio, porque ele se sentiu feliz demais estudando na Suíça. Como o ambiente nessa escola era mais liberal, ele estava sempre pensando naquele negócio da pessoa viajando, né, ao lado do raio de luz, mas também se interessando pelas aulas, né, estudava bastante. Por causa disso, ele conseguiu o diploma tirando notas ótimas. Aí ele foi lá, fez aquele vestibular de novo e finalmente conseguiu entrar na Politécnica de Zurique. E foi quando ele quebrou a cara. Diferente de sua escola na Suíça, ali as aulas eram um porre. E muitas vezes os professores passavam o tempo todo lendo livros em voz alta. Claro que ele não aguentou nem 10 minutos disso e começou a cabular aulas, e vários professores começaram a pegar bronca dele, dizendo que Einstein era preguiçoso. Imagina o professor falar se Einstein é preguiçoso. Essas coisas são engraçadas, essas coisas a gente só vê na história. Só que Einstein não faltava nas aulas pra ficar no bar tomando cerveja e jogando truco. Não, ele ficava o tempo todo lendo livros de física e ia toda hora para os laboratórios, porque ele era fascinado com os experimentos que eram feitos ali. E o Einstein não ficava dando esses rolês sozinho, não. Ele estava sempre com uma garota chamada Mileva Maric, que era a única aluna do departamento de matemática e física da Politécnica. Se me permite, meu nome é... Mileva Maric. É impossível não notar a única mulher da sala. Os dois viraram amigos, mas não demorou muito para essa amizade florescer. É claro, viraram um romance e eles começaram a namorar. E mesmo com muitos professores não indo com a cara do Einstein, ele se formou na faculdade passando raspando nos exames finais. Isso foi em 1900. Many teachers from when his high school days on were convinced he'd never amount to anything. He was a discipline problem. I mean, he was bad news. Com o diploma, ele podia agora começar a dar aulas de física. Só que o problema é que, acredite se quiser, nenhuma universidade queria ter Albert Einstein como seu professor. Depois que o Einstein se formou, ele tentou ser assistente de alguns dos professores que ele teve aula na faculdade. Só que como ele faltava muito nas aulas, nenhum professor aceitou. Ele chegou até a desconfiar de um professor que estaria queimando ele com todo mundo, mas isso nunca foi confirmado. A verdade é que ele não precisava disso, ele já tinha se queimado sozinho. Aí Einstein começou então a procurar emprego em outras universidades, mas não encontrou nada. Ele até tentou 2 vagas em uma outra universidade, mas uma delas exigia doutorado, que ele não tinha. E a outra acabou ficando nas mãos de outro cara. Essa é uma parte bem importante de sua história e também da história de todo o século XX. Esse outro sujeito era Johannes Stark, que depois ainda ganharia o prêmio Nobel e um papel em Game of Thrones. Mentira, ele só ganhou o prêmio Nobel mesmo. Mas falando sério, esse cara era completamente antissemita, ou seja, ele odiava judeus. Tanto que anos depois, ele se envolveu totalmente com o nazismo na Alemanha. Galera, esse negócio do antissemitismo, de geral, odiar judeus, era muito forte na Europa daquela época. Isso atrapalhou demais o Einstein, que, apesar de ter nascido na Alemanha, era judeu. Sim, Albert Einstein era judeu, mas não era extremamente religioso e até mesmo se considerava agnóstico. Mas a família dele era judaica e o Einstein sofreu muito preconceito por causa disso. Look at me. I'm an old white Jew with crazy hair.
too, have been disparaged for how I look, for my heritage. Esse é um assunto que ainda vai aparecer bastante nesse vídeo. Como Einstein não conseguiu emprego em faculdade nenhuma, o jeito foi dar aulas num colégio de ensino médio. Mas isso era um lance temporário, tanto que depois ele foi obrigado a dar aulas particulares para sobreviver. Sem saber o que fazer, o Einstein, que a essa altura já tinha se tornado cidadão suíço, se mudou para Berna, que é a capital da Suíça, e conseguiu um emprego no Departamento Suíço de Patentes. Ele basicamente virou um funcionário público. In this office, on the 3rd floor, Einstein spends 6 days a week reviewing applications submitted by all kinds of inventors to the Swiss government. He didn't find the work very strenuous. It was not so intellectually demanding. And it would give him ample time to contemplate the universe. Agora, se o emprego do Einstein era meio monótono, a vida dele estava bem agitada na época. Primeiro, Albert virou papai, ele teve uma filha, depois se casou com a Mileva. E sim, a ordem é essa mesmo. O Einstein e a Mileva tiveram uma filha antes de se casar, algo que seria inadmissível na sociedade daquela época. Isso foi um segredo tão bem guardado que só foi descoberto nos anos 80, quando encontraram umas cartas que os dois trocaram. O que se sabe é que em 1902, a Mileva teve uma filha na casa dos pais dela, na Sérvia, e que meses depois, quando ela foi se reencontrar com Einstein em Berna, ela estava sem a filha. Ou seja, o Einstein nem conheceu a garota. Algumas histórias dizem que ela morreu logo depois de ter nascido, outras dizem que ela pode ter sido adotada por outra família e depois desapareceu. O que se sabe é que circula pela internet uma carta que teria sido escrita pelo Einstein para essa filha, falando da força universal do amor. Mas isso é invenção, galera. Essa carta, por mais bela que seja, é falsa. O Einstein e a Mileva se casaram somente em 1903 e tiveram o primeiro filho, Hans Albert, no ano seguinte. E o Einstein ali, trabalhando no departamento de patentes para pagar as contas de casa. Nessa época, ele também fundou com 2 amigos um grupo chamado Academia Olímpia, que se reunia no apartamento do Einstein para discutir ciência, filosofia e política. Sim, política. Nessa época, as obras de Karl Marx e o socialismo estavam em alta na Europa. E Einstein e seus amigos, que curtiam esse lance, falavam muito sobre isso. Mas o negócio de Albert Einstein era a física. Ele estudava o tempo inteiro, E depois de anos pensando naquela história do raio e da velocidade, ele se sentou numa mesa, pegou uma folha de papel e uma caneta. Era hora de entrar para a história. Science has provided the possibility of liberation for human beings from hard labor. Depois que o Einstein se formou na faculdade, ele chegou a publicar alguns artigos científicos, mas isso não ajudou muito sua carreira. Só que, em 1905, ele publicou uma série de artigos que mudou basicamente tudo o que a gente conhecia sobre o universo. Por isso, esse ano é chamado de o ano milagroso na vida do Einstein. Acadêmicos preferem utilizar a expressão em latim, annus mirabilis, Realmente é muito mais chique. Como esse daqui não é o Nostalgia Ciência, eu vou passar rapidamente pelos artigos só para vocês entenderem meio que por cima, Porque explicar cada um cientificamente iria demorar demais. Mesmo porque, só para vocês terem uma ideia, o nome de um deles é Sobre o movimento de partículas suspensas em fluidos em repouso como postulado pela teoria molecular do calor. Então realmente não é nada que seja super fácil e simples de explicar. Sim, esse é o título, Imagina se o Einstein tivesse um canal no YouTube, o título ia ser maior que o vídeo. Nesse artigo, ele abordou um lance chamado movimento browniano, que é o modo com que partículas se movem em um líquido. Basicamente, esse artigo foi a primeira demonstração real de que os átomos existem. People didn't believe in atoms in those days, but they proved that atoms can actually make small little dust particles move in a liquid. And he calculated the size of atoms. O outro era sobre o efeito fotoelétrico, que faz alguns metais emitirem elétrons quando são iluminados. No artigo, Einstein aponta que a luz, ao contrário do que a ciência pensava até aquela época, não é uma onda contínua,
mas sim composta por partículas de energia. Em seu terceiro artigo, ele demonstrou que espaço e tempo não são grandezas absolutas, mas sim relativas, porque dependem de cada observador. Essa era a resposta que o Einstein procurava para aquele cenário da pessoa viajando na velocidade da luz ao lado de um raio. E ele apresentou então ao mundo a teoria especial da relatividade, ou teoria da relatividade restrita, um dos seus trabalhos mais famosos. Ele substituiu os conceitos independentes de espaço e tempo da teoria de Newton pela ideia de espaço-tempo, como uma entidade geométrica unificada, uma malha única que contém o espaço e o tempo e que envolve tudo e todos. Tudo no nosso universo está envolvido por essa malha de espaço-tempo. E sim, você não ouviu errado, essa ainda não é a teoria da relatividade geral. Ela só seria completada de vez alguns anos depois. E por fim, temos o artigo com esse nome mais simples, que também se tornou um dos trabalhos mais famosos de Einstein. Foi aqui que ele mostrou que massa e energia podem ser equivalentes, criando assim a equação mais famosa de todos os tempos, onde E é energia, M é massa e C é a velocidade da luz no vácuo. Galera, o impacto desses artigos na comunidade científica foi enorme, porque isso literalmente mudou quase tudo o que a gente sabia sobre a física. E o engraçado é que o próprio Einstein dizia que, para ele, o único desses artigos que era revolucionário mesmo era aquele que falava sobre a luz ser formada por partículas. Ou seja, nem ele reconheceu a sua própria genialidade naquela época. O público geral não necessariamente entende as teorias de Einstein, e não precisa entender. Mas sem as contribuições de Einstein, o mundo em que vivemos seria profundamente diferente. Agora, tem um outro jeito de olhar a importância desses trabalhos sem ser pelo aspecto científico. Porque olha só, esses estudos foram publicados num espaço de 6 meses por um cara que, beleza, era formado em física. Só que a gente também está falando de um sujeito que tinha apenas 26 anos, era funcionário público e fazia suas pesquisas só, nas horas vagas. E pior, ainda era um cara ignorado pelo meio acadêmico e não tinha acesso a material de pesquisa de qualidade. He was a complete outsider to the physics of his day, as he was, being in Switzerland, being a patent clerk, and yet he was ambitious enough to think that he could challenge the whole of the established physics at the time. Aliás, lembra que eu falei que ele sempre pedia, para matemáticos revisarem os seus cálculos? Bem, como sua esposa Mileva era matemática, tem uma história de que ela teria ajudado Einstein com os trabalhos do Ano Milagroso. Na verdade, esse é mais um mistério na vida de Albert Einstein. Em algumas cartas que ele mandava para Mileva, quando eram estudantes, o Einstein se referia aos estudos que fazia como o nosso trabalho. Então, ela pode ter participado nas primeiras pesquisas dele. Agora, o filho deles dizia que a Mileva desencanou da ciência depois de casar com Einstein. O que pra mim não faz sentido nenhum. Você casa com Einstein e você desencana da ciência? Pelo amor de Deus. Então ninguém sabe ao certo se ela ajudou o Einstein com as teorias do Ano Milagroso e se isso rolou, qual foi exatamente essa ajuda. Mas o que se acredita mesmo é que os conceitos e teorias eram todos da cabeça dele mesmo. Agora, isso não tira o valor da Mileva, que teve coragem de estudar física e matemática numa época em que isso não era nada comum na vida das mulheres. Mas, voltando para Albert Einstein, é óbvio, que esses seus trabalhos fizeram ele finalmente ser reconhecido pelos outros cientistas. Nós físicos sonhamos em algum dia escrever pelo menos um artigo. Um artigo que todo mundo vai dizer, nossa, mas em um ano, Einstein escreveu 4 artigos que, de certa forma, mudaram a história do mundo. E adivinha o que aconteceu logo depois disso? Nada. He submits papers to important scientific journals, the best scientific journals, and hopes for the best. And the best doesn't come for a while. Depois que seus artigos chacoalharam a comunidade científica, o Einstein acordou no dia seguinte e foi continuar a vida dele trabalhando no departamento de patentes. É óbvio que depois desses artigos, a comunidade científica não ia deixar o Einstein esquecido no departamento de patentes por muito tempo, mesmo porque o nome dele começou a se tornar cada vez mais popular. Por isso, em 1908, ele finalmente conseguiu uma vaga de professor assistente na Universidade de Berna. No ano seguinte, depois de dar uma palestra na Universidade de Zurique, foi contratado como professor de física teórica. Aí ele não parou mais, porque de repente toda a universidade queria ter Einstein em suas salas de aula.
Ele passou um tempo trabalhando numa universidade na cidade de Praga, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro, e em 1912 voltou para Zurique para lecionar na Politécnica, a universidade onde ele tinha se formado. Só que enquanto isso rolava, o casamento dele com a Mileva começou a desmoronar. A essa altura, ele já tinha um segundo filho, Edward, que nasceu em 1910, mas o casamento começou a desgastar, especialmente depois que Einstein foi convidado em 1913 para integrar a Academia de Ciências da Prússia, em Berlim. A Mileva não queria se mudar para a cidade, mas em 1914 o Einstein a convenceu e eles acabaram indo de qualquer jeito. O problema, rapaz, é que um dos motivos que fez o Einstein ir para Berlim é que ele estava apaixonado por outra mulher. E não era qualquer mulher não, gente, e sim sua prima. Pronto, virou novela mexicana esse negócio agora. Quando Einstein era criança, ele brincava sempre com sua prima Elsa, que era 3 anos mais velha que ele. Só quando ele precisou ir pra Itália, por causa dos pais dele, os dois acabaram perdendo o contato e ficaram anos sem se falar. Assim como Einstein, a Elsa também se casou, né? Ela teve 2 filhas e se separou em 1908. Alguns anos depois disso, os dois começaram a trocar correspondências e acabaram se apaixonando. Pra ser sincero aqui, a Elsa e o Einstein eram primos em primeiro grau e primos também em segundo grau, porque as mães deles eram irmãs e os pais eram primos. Mas que rolo, né? Então, quando Einstein e a sua esposa Mileva se mudaram para Berlim, o casamento já tava aquela coisa insuportável. E o Einstein piorou ainda mais a situação, criando uma série de condições para eles continuarem juntos. Einstein gives Mileva an ultimatum. If you want to stay married to me, you have to do the following things. It's a contract. It says you have to bring me my meals in my room. You have to speak to me only when I want to have conversation. You're not to expect intimacies from me. Ele fez isso. Talvez ele tenha feito isso porque achava que com um pouco de ordem, talvez a crise no casamento iria passar. Ou sei lá, ou ele fez isso pra testar a paciência da mulher dele mesmo, pra ver até onde ela aguentava. Mentiroso! Mas vamos ser bem sinceros, ele foi babaca com ela, não era a melhor maneira de se agir, uma relação totalmente abusiva, e claro que isso ferrou de vez com o casamento. Pouco depois da mudança para Berlim, a Mileva pegou os filhos e voltou para Zurique. Talvez a ideia fosse só dar um tempo, mas eles nunca mais voltaram a morar juntos. E uma coisa que foi muito difícil para o Einstein foi se separar dos filhos. Já saíram vários textos dizendo que o Einstein era um pai ausente e que só pensava no trabalho, mas isso não é verdade. O Einstein era muito apegado aos filhos e ficava o tempo inteiro perguntando para os amigos que moravam em Zurique como que a Mileva e os moleques estavam. Mas é claro que mesmo com tudo isso rolando, ele ainda pensava muito em trabalho e escrevia um artigo científico atrás do outro. E se já não bastasse a sua teoria da relatividade, aí ele vai e resolve, né? Peraí, deixa eu mudar o mundo mais uma vez, porque eu quero. Em 1915, quando a Primeira Guerra Mundial estava destruindo a Europa, Einstein apresentou ao mundo um dos seus trabalhos mais famosos. Lembra que um daqueles trabalhos do Ano Milagroso tinha a teoria especial da relatividade? Então, o próprio Einstein achava que aquele artigo era apenas um esboço de algo ainda maior. Essa teoria dizia que o tempo e o espaço eram grandezas relativas e dependiam de cada observador. O tempo para você pode ser diferente do meu tempo. Mas o Einstein tinha escrito isso pensando apenas em observadores parados ou que se deslocassem sempre em linha reta e na mesma velocidade. Só que ele sabia que o universo era muito mais louco porque tudo se movimenta de forma mais complexa. Então ele passou anos tentando encaixar o conceito de aceleração na teoria. Ele queria fazer com que a teoria pudesse ser escrita a partir de um observador acelerado. E quando ele finalmente conseguiu, o mundo ficou conhecendo sua teoria da relatividade geral, que demoliu um dos conceitos mais antigos da física, a lei da gravidade. Nossa compreensão do mundo e de como ele funciona mudou pela primeira vez em centenas de anos. Suas teorias sobre a passagem do tempo e sobre a gravidade também provaram que Sir Isaac Newton estava errado. O Einstein enxergava o universo de uma forma revolucionária. Na cabeça dele, o universo possui 4 dimensões: altura, largura, profundidade e
espaço-tempo, ou seja, ele é formado por uma malha chamada espaço-tempo, que tem 4 dimensões e pode ser deformada. Tá, mas eu aprendi gravidade na escola, você tá dizendo que a gravidade não existe? Onde ela entra nessa história? A teoria da relatividade geral diz que a massa e a densidade de um corpo causam curvaturas nessa malha. Os planetas do sistema solar ficam em suas órbitas não porque são atraídos pelo Sol, mas sim porque são influenciados pela forma que o Sol, que tem uma massa enorme, deforma esse espaço-tempo. Imagine um tecido totalmente esticado. Se você colocar um objeto pesado ali no meio, ele vai deformar o tecido. Esse tecido é o espaço-tempo. Agora, se você jogar, por exemplo, umas bolinhas de gude nesse tecido, veja o que acontece com elas. According to Einstein, is how gravity is communicated from the sun to the Earth, to Mars, to the other planets. This is how gravity works. O Einstein já era muito famoso desde os artigos de 1905, mas a teoria da relatividade geral transformou ele definitivamente em um dos maiores cientistas de todos os tempos, e ele foi apontado presidente da Sociedade Alemã de Física. Agora, pessoal, a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós estamos falando de uma pessoa que era reconhecida e respeitada no meio acadêmico. Então, talvez você já esteja se perguntando como esse cara se tornou uma celebridade mundial por causa dessas teorias extremamente complicadas. Bom, foi graças a um eclipse solar. Um dos cálculos que ele fez para criar a teoria da relatividade geral mostrava que a luz de uma estrela podia sofrer a influência desse tecido, ou seja, da curvatura do espaço-tempo causada pelo Sol, pois o Sol agiria como aquele objeto pesado no exemplo do tecido esticado distorcendo a luz que eu mostrei lá para vocês. Para nós leigos, isso quer dizer que essa luz seria desviada pela distorção que o Sol causa no tempo e espaço. Agora se liga só o que aconteceu. Em 1919, rolou um já esperado eclipse solar e 2 expedições científicas foram formadas, inclusive uma delas veio aqui para o Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. O objetivo dessas expedições científicas era justamente tentar detectar e medir essas distorções da luz que o Einstein havia proposto. Você tira uma foto das mesmas estrelas quando o Sol não está lá. E então compara as 2 fotos. Em uma foto a estrela está lá, mas na outra, se a relatividade geral estiver correta, a estrela estará um pouco deslocada. Isso provou de vez que ele estava correto. Após a confirmação por parte dos cientistas, Einstein foi estampado nas primeiras páginas de todos os jornais do mundo que falavam que ele tinha criado a teoria que explicava o universo. Suas ideias estavam inaugurando uma nova era na história da humanidade. He put together elements of the universe that others had not imagined would fit together. The general theory of relativity is one of the greatest achievements of the human mind. Isso aconteceu no mesmo ano que o Einstein se divorciou da Mileva e se casou com a sua prima Elsa, passando a cuidar também das filhas dela. E como Einstein sabia que estava cada vez mais perto de ganhar o prêmio Nobel, prometeu a Mileva que daria todo o dinheiro da premiação para ela e os filhos como parte do acordo de divórcio. E o cara era visionário, realmente. 2 anos depois, em 1921, ele foi premiado com o Nobel de Física. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que isso não aconteceu por causa da teoria da relatividade. Nessa época, essa ideia ainda era muito controversa. A verdade é que poucos cientistas da época conseguiam entender a teoria da relatividade. O que você acha da teoria do Einstein? Eu não penso nada sobre a teoria de Einstein porque eu não consigo entendê-la. Então ele foi premiado por causa do seu estudo do efeito fotoelétrico, o tema de um dos artigos de 1905. E ele cumpriu o combinado com a Mileva e deu a grana do prêmio aos filhos. Depois que Einstein virou uma celebridade mundial, ele começou uma série de viagens pelo mundo porque vários governos e universidades convidavam o cara para uma visita. Uma das primeiras viagens fora da Europa foi para os Estados Unidos em 1921. No ano seguinte ele foi para o Oriente. Aliás, ele não pôde receber pessoalmente o prêmio Nobel porque a cerimônia aconteceu no meio dessa viagem. E ele também visitava outros países da Europa, como a Inglaterra e Espanha, sempre dando palestras e recebendo homenagens.
nações. Até mesmo o Brasil entrou nessa turnê mundial do Einstein. Sim, ele colocou os pés aqui em 1925, quando veio visitar a América do Sul. Ele passou pela Argentina, Uruguai e Brasil, mas essa viagem foi algo bem pequeno na agenda dele, com apenas alguns eventos e conferências. Quase nem é citada nas biografias do Einstein. Mas sim, ele esteve no Brasil. E claro, onde ele ia, sempre tinha um monte de fotógrafos querendo uma foto dele. Ele ficava meio espantado com isso, porque na cabeça dele, ele era apenas um cientista e mais nada. Uma vez ele até tirou um sarro disso, quando tava preenchendo, sabe aqueles cadastros de hotel? Você tem que colocar a sua profissão. Aí ele foi lá na profissão e colocou modelo, porque tinha um monte de fotógrafo lá, ele só podia ser modelo. Agora, um lance muito importante é que Einstein era um cientista e uma celebridade, mas também um ativista, especialmente por dois assuntos. A primeira era o povo judeu. O Einstein estava sempre fazendo propaganda da causa sionista, que defendia a criação de um Estado judaico e até mesmo pedia doações financeiras para essa causa. Aliás, a identificação do povo judeu com ele era muito forte. Voltando do Oriente, ele passou pela Palestina, que era controlado pelo Império Britânico, e foi recebido como um chefe de Estado, com milhares de pessoas se amontoando nas ruas para ver o cara. Ele também ajudou a levantar fundos para a criação da Universidade Hebraica de Jerusalém em 1925. E outra causa que ele se identificava demais era o pacifismo. Desde a Primeira Guerra Mundial, Einstein era totalmente contra guerras e tentava passar mensagens de paz sempre que ele podia. When the ideas of humanity are war and conquest, those tools become as dangerous as a razor in the hands of a child of 3. Na verdade, ele defendia até mesmo a ideia de um governo global, que, claro, deveria ser eleito democraticamente. Com esse seu lado pacifista, não é à toa que o Einstein foi apontado como membro do Comitê Internacional de Cooperação Intelectual da Liga das Nações, que era a antecessora da ONU, e reunia cientistas, pesquisadores e artistas de vários países. Aliás, o Einstein fez uns amigos bem interessantes na sua vida por causa desse seu lado. No começo dos anos 30, ele trocou cartas com o líder indiano Gandhi, e na mesma época ficou amigo de Charlie Chaplin. Aliás, no Nostalgia do Charlie Chaplin, eu falo de como Einstein assistiu a pré-estreia do filme Luzes da Cidade junto com o Chaplin, que disse que um dos pontos altos de sua vida foi ver que o Einstein estava chorando em uma cena do filme. Agora, pessoal, vamos pensar uma coisa. O Einstein era todo da paz e tudo mais, né? Ele estava sempre defendendo a causa judaica, só que assim, o endereço oficial dele era a Alemanha, que estava começando a viver uma época bem famosa e sombria. Isso mesmo, o nazismo. O Einstein já tinha percebido que a situação política alemã estava cada vez pior, até que em 1933, Hitler se tornou o chanceler da Alemanha. Com o partido nazista no poder, Einstein, que estava nos Estados Unidos, percebeu que não podia mais voltar para casa, e a coisa realmente estava feia. O regime de Hitler o odiava. Em 1932, Einstein se encontrava no topo da lista da morte nazista. O Einstein tinha uma casa de verão que ficava perto de um lago, né? Porque ele adorava pegar o seu barco e dar um rolezinho para descansar. Só que os nazistas atacaram a casa e confiscaram o barco dele. Depois, ainda transformaram a propriedade em uma sede da Juventude Hitlerista, que foi uma instituição obrigatória para jovens da Alemanha nazista, que visava treinar crianças e adolescentes alemães de 6 a 18 anos para os interesses nazistas. Por isso, ele e Elsa voltaram para a Europa e foram direto para a Bélgica. Nessa época, ele tinha recuperado a cidadania alemã, porque trabalhava no país, mas não teve dúvida. Assim que ficou sabendo o que tinha acontecido com essa casa no lago, foi até o consulado alemão e entregou o seu passaporte, renunciando sua cidadania. Poucas semanas depois, ele recebeu a notícia de que professores judeus estavam sendo banidos das universidades alemãs. Eram milhares de cientistas e pesquisadores que de um dia para o outro perderam o emprego e não conseguiam mais trabalho na Alemanha. E como Einstein era famoso, ele era um dos principais alvos da fúria nazista. Sabe aquelas fogueiras que os nazistas faziam para queimar livros? Muitos textos dele foram queimados ali. E uma revista alemã até colocou o Einstein numa lista de inimigos da Alemanha, com o status de ainda não enforcado. E ainda ofereceram uma recompensa enorme pela cabeça dele. É isso que acontece quando um país começa a criar a separação entre eles e nós. Isso cegou tanto os nazistas que eles transformaram o Albert Einstein em inimigo. Se ele colocasse os pés na Alemanha,
ia morrer na mesma hora. Então ele tinha duas preocupações. Uma era encontrar um novo lugar para morar e a outra era tentar salvar os colegas judeus que estavam sendo perseguidos na Alemanha. Ele chegou até a entrar em contato com líderes de outros países e convenceu o governo da Turquia a abrigar cientistas judeus, literalmente salvando a vida de mais de 1000 pesquisadores. Da Bélgica, ele foi para a Inglaterra e passou algumas semanas ali. Aliás, é dessa viagem que tem uma foto muito famosa que mostra o Einstein descansando no interior da Inglaterra com a Elsa e 2 guardas-costas armados, porque ele era um alvo cada vez maior dos nazistas. Nessa época ele fez diversas aparições públicas falando sobre a crise na Europa e a forma com que os judeus eram tratados na Alemanha. Como Einstein não tinha mais cidadania, na teoria o status dele era de refugiado, mas ele começou a ser apresentado nesses eventos como cidadão do mundo. Não existiam mais barreiras no planeta Terra para Albert Einstein. Só que mesmo assim ele ainda precisava de um lugar para morar. E no final de 1933, ele aceitou um convite da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, para se tornar professor residente no Instituto de Estudos Avançados. Só que teve um pequeno problema na hora de discutir o salário do Einstein. Quando perguntaram para ele quanto que ele queria de salário, o Einstein respondeu: uns $3.000 por ano, tá bom. Isso era um salário baixíssimo e todo mundo ficou espantado. Aí ele achou que tinha sido ganancioso e pediu menos ainda. Bem, no fim acertaram $16.000 por ano. Na época, era uma grana legal. Assim ele e a Elsa atravessaram o Atlântico porque o cidadão do mundo agora ia morar nos Estados Unidos da América. O Einstein se deu muito bem nos Estados Unidos porque gostava muito da ideia de que ali as pessoas tinham liberdade para pensar e falar o que quisessem, independente de barreiras sociais. Mesmo estando muito bem assentado por lá, toda hora ele recebia novas propostas de outras faculdades, tipo Oxford, na Inglaterra, mas em 1935 ele decidiu que ia ficar de vez na América e se tornar cidadão americano. Em Princeton ele trabalhava do jeito que gostava, discutindo ideias, e conceitos científicos com os seus colegas em passeios que duravam horas. É claro, sempre que tinha tempo ele ainda tocava o seu violino e ainda velejava, ou seja, o Einstein tava com a vida ganha, né? Ou não, porque ele nunca pensou: já criei mais teorias que qualquer outro cientista, já conquistei tudo, eu vou dar um rolê e pensar na vida, dane-se. Na verdade, o Einstein trabalhava muito porque ele pensava em ciência o tempo inteiro. Em toda a sua vida, ele publicou mais de 300 artigos científicos sobre várias áreas diferentes da física. E ele também escreveu mais ou menos 150 ensaios que não eram científicos, mas sobre a forma que ele via o mundo. Isso sem falar nas parcerias que ele fazia em projetos de outros cientistas, Porque o Einstein estava sempre dando uma mão para outros colegas. Só que em Princeton, ele encontrou o maior desafio de sua vida. Lá ele começou a pensar em algo chamado teoria unificada de campo. A ideia do Einstein era unir as duas grandes áreas da física da época, a gravitação e o eletromagnetismo, na mesma teoria. Em outras palavras, ele estava tentando encontrar uma espécie de lei geral do universo. Einstein once said, "I want to know God's thoughts in a mathematical way. The beauty, the majesty, the power of the universe into a single equation." Só que ele também tinha preocupações além da física. A primeira delas foi que logo depois que o Einstein se mudou para os Estados Unidos, a Elsa foi diagnosticada com problemas no coração e também nos rins. O Einstein aparentemente não soube lidar direito com isso e mergulhou de vez no trabalho até que a Elsa morreu em 1936. Outra coisa que passou a dominar a cabeça dele rolou perto do final da década, quando ele foi procurado por cientistas europeus que também tinham fugido para os Estados Unidos. Eles alertaram Einstein que a invenção da bomba atômica era uma possibilidade real e que os americanos precisavam desenvolver essa arma
antes dos alemães. Como eu já falei aqui, Einstein era um pacifista. Então essa ideia de uma bomba atômica nunca tinha sequer passado pela cabeça dele. Mas ele teve que concordar que uma arma dessa na mão dos nazistas seria perigoso demais. Então ele decidiu ajudar os caras escrevendo uma carta para o presidente americano. Colocando de lado sua reputação como pacifista, ele pressionou o presidente Franklin Roosevelt a começar um programa atômico competitivo nos Estados Unidos. E ele até mesmo pediu uns favores à família real da Bélgica para conseguir se encontrar com o presidente. Essa história ficou muito famosa. O que rolou depois disso foi o que os Estados Unidos chamaram de Projeto Manhattan, que tinha como objetivo construir bombas atômicas. 2 dessas bombas foram jogadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no final da Segunda Guerra, quando Hitler e a Alemanha já haviam sido derrotados na Europa. Qual foi o tamanho da influência de Einstein na decisão do governo americano de iniciar, de fato, as pesquisas com as bombas atômicas? Bem, claro que essa influência existiu, tanto que pouco antes de morrer, o Einstein disse para um amigo dele que esse foi o maior erro que ele cometeu na sua vida, mas que a ideia de Hitler ter uma arma como essa meio que justificava parte desse erro. Inclusive tem um fato pouco conhecido aqui. Einstein de fato teve participação na criação da bomba atômica, mas foi uma participação mínima. Ele só assinou uma carta. Foi isso. Mas as pessoas ficavam pressionando o governo porque o maior físico vivo não estava participando de um esforço de guerra. Então deram para ele um projeto de usar bombas em praias para derrubar as falésias, né? E criar ondas para destruir bases na beira do mar. Sim, um projeto meio maluco, que não fazia muito sentido. Mas depois da morte de Einstein, descobriram papéis que mostravam que ele teve uma solução genial para esse projeto. Ele possivelmente conseguiria fazer isso se tivesse mais tempo. Activities may well determine whether this nation will live or die. Depois do final da guerra, em 1945, o Einstein continuou com suas pesquisas tentando encontrar uma teoria que explicasse a lei geral do universo. Só que ele não conseguia mais ficar calado sobre uma coisa que ele via rolando nos Estados Unidos: o racismo. Nos anos 40, ele ficou extremamente incomodado com o preconceito racial que via acontecer nos Estados Unidos. E uma prova disso foi a visita que ele fez na Universidade de Lincoln, que foi a primeira faculdade americana a abrir vaga para alunos negros. Nessa ocasião, ele fez um discurso chamando o racismo de uma doença das pessoas brancas e avisando que não pretendia ficar quieto a respeito disso. Many believe that young men such as yourselves do not deserve the same opportunities as everyone else. All because of the color of your skin. How absurd. Então Einstein era pacifista, a favor dos direitos civis e admirador do comunismo, algo que ele gostava desde os tempos da Academia Olímpia. Para alguns poucos americanos, o Einstein era igual ao Chaplin, um gringo que veio para os Estados Unidos para se meter onde não foi chamado. E assim como aconteceu com o Chaplin, o FBI ficou de olho no Einstein. Os caras começaram a construir um dossiê sobre ele em 1932, quando Einstein ainda morava na Alemanha. Quando ele morreu, o dossiê já tinha quase 1.500 páginas. Mas o Einstein não estava nem aí e se envolveu abertamente com a luta pelos direitos civis. Quando um ativista negro que trocava cartas com ele foi preso, o Einstein se ofereceu para testemunhar nos tribunais. Assim que o juiz soube disso, o julgamento foi cancelado. Mas o Einstein também nunca esqueceu que era judeu e falava sempre em defesa do seu povo. Aliás, uma coisa meio bizarra que aconteceu em 1952 foi o fato dele ter sido convidado para assumir o cargo de presidente do Estado de Israel. Claro que isso seria só algo simbólico, mas o Einstein respondeu, falando que mesmo ficando triste por recusar, ele não podia aceitar isso. Além da proposta ser meio inusitada, ela aconteceu quando Einstein já estava com 73 anos, e queria mesmo era ficar em casa, tocando violino e mexendo com suas pesquisas e equações. E é claro, sempre dando aqueles rolês pelo campus e pensando na vida. Nessa época, Einstein era uma das pessoas mais famosas do mundo. Ele era uma atração turística na universidade, sempre usando um casacão e sandálias, fumando um cachimbo e com sua famosa cabeleira despenteada.
A verdade é que o Einstein não estava nem aí para sua imagem. Isso explica a foto mostrando a língua que foi tirada quando ele fez 72 anos que eu expliquei no começo do vídeo. Mesmo mantendo o pique e o bom humor, o Einstein já estava velhinho e 4 anos depois de tirar a famosa foto, quando estava com 76 anos, foi levado para um hospital com hemorragia interna causada por um aneurisma na artéria aorta abdominal. Ele tinha passado por um procedimento por causa disso alguns anos antes, mas dessa vez a coisa parecia mais grave. Ele avisou que não queria ser operado, falando que era de mau gosto tentar prolongar a vida artificialmente, e se tivesse que partir, faria isso de forma elegante. E foi isso que aconteceu. No meio da madrugada, o Einstein estava dormindo no quarto e resmungou alguma coisa em alemão. Aí a respiração dele se alterou e 2 enfermeiras tentaram arrumar a parte de cima da cama. Enquanto elas faziam isso, Albert Einstein respirou profundamente 2 vezes. E não se moveu mais. Seu trabalho aqui na Terra havia se concluído. Foi assim que no dia 18 de abril de 1955, o mundo perdeu um dos seus maiores gênios. Em seu testamento, Einstein deixou seus manuscritos para a Universidade Hebraica de Jerusalém e o violino para seu primeiro neto. E ainda fez um último ato político, ao assinar junto com outros cientistas um manifesto sobre os perigos das armas nucleares na corrida armamentista entre americanos e soviéticos, que foi publicado meses após a sua morte. O corpo de Albert Einstein foi cremado e suas cinzas espalhadas no local secreto. Quer dizer, quase todo o seu corpo, né? Durante a autópsia, seu cérebro foi retirado para ser estudado. Essa história só foi descoberta em 1978 e hoje se sabe que rolaram vários estudos com o cérebro dele. Alguns cientistas dizem que o cérebro do Einstein tinha certas anormalidades, como as regiões responsáveis pela fala em linguagem serem menores que a de um cérebro normal, enquanto as ligadas a cálculo e pensamento espacial eram bem maiores. Outras pesquisas apontam que seu cérebro tinha um grande número de células de glia que dão suporte e nutrição aos neurônios. Como eu já falei, Einstein virou sinônimo de genialidade, tanto que alguns pedaços de seu cérebro estão expostos em um museu de medicina. A verdade é que tentamos entender até hoje como ele descobriu tudo o que ele descobriu, de onde veio tanta genialidade, porque ninguém conseguiu explicar definitivamente sua inteligência. Talvez só o próximo Einstein da biologia consiga resolver esse mistério. Mas eu queria encerrar esse vídeo contando o que o Einstein fez na noite antes de morrer. Quando ele estava na cama do hospital, começou a escrever o discurso que faria na comemoração do 7º aniversário do Estado de Israel. Então abriu um papel e escreveu isso aqui. Aí ele deixou esse papel de lado, pegou seu caderno e começou a trabalhar em algumas equações. Até os últimos momentos de sua vida, o Einstein tentou decifrar a lei geral que explicaria definitivamente o universo, mas ele não conseguiu. Dessa vez, o tempo não estava mais ao seu lado. Parece que o universo conseguiu esconder pelo menos uma coisa dele. Einstein não viveu para ver suas ondas gravitacionais sendo detectadas pela primeira vez em 2015. What's amazing about this signal is that it's exactly what you would expect, what Einstein's theory of general relativity would predict. Mas quando a gente pensa em tudo que ele descobriu, dá para ter certeza que as descobertas do Einstein influenciaram milhares de cientistas que levaram adiante o seu legado. We choose to go to the moon. O legado da descoberta, da incansável e insaciável busca pelo conhecimento. The goal of scientific pursuit should not merely be to make use of the world around us, it should be to understand it. Fundamentally, no matter what use it might be. Esse foi Albert Einstein. E esse também foi o Nostalgia Albert Einstein, mostrando a história por trás de um dos maiores cientistas de todos os tempos. E isso não é exagero, porque até hoje a ciência usa as descobertas do Einstein para fazer novos avanços. As teorias dele estavam tão à frente do seu tempo que algumas só foram comprovadas totalmente com o passar de vários anos. Einstein morreu em 1955, mas o seu conhecimento com certeza
viverá para sempre. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, porque é muito importante para ajudar o vídeo a ser divulgado. Se inscrevam aqui no canal, caso vocês ainda não estejam inscritos. Me sigam no Instagram, @FeCastanhari. Se você é professor e por acaso sentir vontade, exiba esse vídeo para os seus alunos em sala de aula, como muitos professores já vêm fazendo com os vídeos do Nostalgia, o que eu, inclusive, gostaria de agradecer aqui. Muito obrigado. E é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, obrigado pela sua audiência. Viva Albert Einstein!